Oitava Semana da Consciência Negra, oitavo Secom. E temos a honra de convidar a discente Juliane Gomes de Souza, que vai ser a mediadora da mesa. Boa noite. Teremos 4 palestrantes na palestra de hoje à noite. Iremos convidá-los agora para compor a mesa da referida palestra. Então, gostaria de me chamar o professor doutor João Batista de Jesus Félix, a professora doutora Maria do Socorro Ribeiro Padinha, o professor mestre Mário Borges Neto e o mestre Flávio Tales Ribeiro Francisco. Teremos a seguinte organização: iniciando a fala do professor João Batista, seguida da professora Maria do Socorro, posteriormente professor Mário e, por fim, mestre Flávio Tales. Eles terão 30 minutos para fazer a sua fala. Após proferirem, nós iremos abrir para perguntas, debates, posicionamentos. Então, irei passar a fala agora para o primeiro palestrante da noite. Boa noite. Eu fiquei incumbido de, pelo menos, indicar o tema que seria discutido pela nossa convidada, que não por conta dela, mas por conta da UFT. Iniciou já? Não pôde comparecer. Que seriam os 70 anos do Teatro Experimental do Negro e Abdias Nascimento. Por quê? Porque Abdias Nascimento ele foi um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro. O que eu acho que a gente deve destacar quando se pensa no Teatro Experimental do Negro não é só a questão da arte, né? Na verdade é uma postura e a posição que o Teatro Experimental do Negro fez de tomar essa expressão artística, que é o teatro, com uma postura política. E qual é a primeira proposta, né? A proposta mais explicita, quando eles colocam a criação do Teatro Experimental do Negro, é você dar visibilidade ao negro, né? E descobrir e publicizar peças em que o negro tinha participação ativa, né? Eles começam com uma peça, o Rei Jones, né? De um cineasta, era um teatrólogo norte-americano, na época, bastante respeitado, de uma visão bastante avançada do período. Chegaram a montar várias peças, e o mais interessante foi o Otelo, Imperador Jones. E também a mais interessante que pode colocar é o Otelo, que mostra muitas fotos do Abdias, né? E até aquele momento você não tinha um negro com destaque nem no teatro e muito menos no cinema. E havia muitas práticas de pintar atores brancos para representar negros, né? Agora, para além dessa questão, o Teatro do Experimental do Negro vem mudar a forma de você se perceber como negro no Brasil. Na minha dissertação, na minha tese, eu pego uma trajetória a partir da Frente Negra Brasileira, passo pelo TEM para vir para o movimento negro e cair no hip hop. E o que eu percebi nessa minha trajetória?
A Frente Negra Brasileira, ela vem, e ela é uma entidade que surge em 1930, muito próximo da abolição do trabalho escravo no Brasil. Eu tenho muita sorte de ter conversado com alguns frente-negrinos, né? Eu estava falando para o Flávio, que eu estava um dia na USP e eu me vi uma professora fazendo doutorado, homenageou o José Correia Leite, o Henrique Cunha e o Dr. Lucrécio, né? E eram os senhores que participaram ou da Frente Negra ou da imprensa negra, e tinha um que, na verdade, ele veio no finalzinho, Aristides, né? Eu sempre conheci o Aristides até como sociólogo, vou até dizer que eu acho que ele era sociólogo, ele tinha esse viés, eu acho que até formado em sociologia. Ele disse uma coisa muito interessante: quando a Frente Negra surge, você conhecia muitas pessoas que tinham passado pela experiência da escravidão. Então a escravidão não era uma coisa muito longe, a escravidão estava, as pessoas falavam de escravidão, era uma realidade muito palpável. Como hoje nós falamos de ditadura militar. Nós temos muitas pessoas vivas que foram torturadas e muitas pessoas que torturaram. Elas estão vivas ainda, né? A discussão hoje, quando a gente fala dessas coisas, você vai falar e dizer, ó, você pode trazer uma pessoa, e eu pretendo até trazer algumas pessoas aqui, que contam experiências de serem perseguidas, torturadas, presas, como você pode ler e procurar aí militares e tal, que prenderam as pessoas. Então, a escravidão para a Frente Negra era muito justa. Então, a Frente Negra trabalhava com a visão de transformar o negro em um cidadão brasileiro. A grande questão é que quando acaba a escravidão, por uma questão de vingança dos donos de escravos, eles derrubam o império, a coroa. Né? Não é uma coisa revolucionária, não é uma participação de povo, não. O pessoal quis se vingar por ter perdido o privilégio e o seu capital investido nos escravos. Né? Então, e a frente, e logo ao entrar a República, a primeira coisa junto com a República, vem as ideias racialistas e racistas. E começa a ter tudo isso que nós já vimos, que os três já falaram antecipadamente, a questão do branqueamento, do clareamento. Então, a Frente Negra, ela trabalhava para transformar o negro em cidadão. Ela queria que o negro conquistasse cidadania no Brasil. E aí tem gente que analisa a Frente Negra, a Frente Negra é reacionária, que é o tal do presentismo, né? Analisar a Frente Negra em 1930 com a mesma lógica, com as mesmas categorias que nós temos hoje em 2000, né? É óbvio, eu tenho uma frase que eu coloco no livro que a Frente Negra defendia o Hitler. Agora, qual é o discurso? Olha, o Hitler ele é um bem para a Alemanha, porque ele está defendendo os interesses alemães. Então, nós também devemos defender os nossos interesses no Brasil. Nós não queremos estrangeiro aqui, nós não queremos europeu aqui, nós queremos brasileiros, e nós negros somos brasileiros. Então, eles estavam lutando pela sua cidadania. Ao fazer essa opção, como no Brasil, isso é fundamental, a política do Brasil sempre foi não reforçar uma identidade negra, né? Sempre você tem o negro, o preto, né? o mulato, o pardo, o negro livre, o negro escravo, várias jogatinhas para você não ter uma certa unidade do negro. A Frente Negra tenta construir isso. E o que ela vai tentar fazer? Para fazer essa coisa de ser brasileiro, não vai para a África. Então eles vão dizer, não, a África é coisa a África é coisa dos africanos. O que eu tenho que ficar preocupado é com o meu país, com o Brasil. E eles vão tentar, de tudo quanto é forma, negociar com o sistema, e aí a gente vai entender, sentar
com o Getúlio Vargas, fazer acordos com o Getúlio Vargas e procurar brechas no sistema para poder ocupar. A Frente Negra, ela tem muitas vitórias, ela avança. O Flávio hoje colocou que tem de 100 a 10 mil, de 10 a 100 mil. O próprio MNU, num documento do MNU em que eu estava presente quando nós escrevemos, em uma página fala que a Frente Negra tinha 10 mil militantes e página na frente a gente acabou deixando que tinha 120 mil habitantes. Mas por quê? Porque a gente não sabe o que significa isso. Hoje você falar em 10 mil é pouco. Se eu falar que eu tenho eu estou falando um pouco numas, né? Se eu disser que eu tenho um movimento nacional com 10 mil militantes, não é pouco não, é bastante, gente. Mas não é uma massa absurda. Mas se eu disser que eu tenho um grupo e esse grupo tem filiado 1 milhão hoje, já é um peso maior. Agora, no começo do século, 10 mil, eu não sei o que significa, mas com certeza não era pouco. Não era pouco. São Paulo não tinha 9 milhões de habitantes no começo do século. Não tinha mesmo, né? Então, se você mobilizasse aí em São Paulo 5, 6 mil pessoas, já era muita coisa. Mas como é que a Frente Negra termina? Termina com conjunturas da história, a gente trazendo Salles. O Getúlio Vargas decide colocar, quer dizer, primeiro a Frente Negra cresce, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas, Bahia, parece que também em Pernambuco, tem vários estados. E o que eles decidem? Decidem se tornar partido político. E transforma a Frente Negra em partido político. Poucos anos, 1 ano depois, Getúlio Vargas dá o golpe, vem para o Estado Novo e fecha todos os partidos. Quando ele fecha todos os partidos, ele fechou também a Frente Negra. E a Frente Negra não soube responder. Provavelmente uma resposta seria retroagir e voltar a ser uma entidade. Não, eles sentiram um golpe e deixaram de existir como organização. Vários setores da Frente Negra se transformaram em clubes, principalmente clubes negros. No interior de São Paulo está cheio disso. Em São Paulo sobraram alguns e depois vão surgindo outros. Passado aí, nem tanto 10 anos, em 1944, né? Vamos falar 45, eu descobri 44, né? Vem à frente do TEM. E qual é a proposta do TEM? O TEM, diferentemente enquanto a Frente Negra lutava pela integração, o TEM vai dizer não, nós queremos a diferença. Nós somos negros, a nossa referência e para a identidade voltar, para construir a nossa identidade é a África. E queremos a cultura africana. Tudo que a Frente Negra negava, o TEM vai recuperar. Né? Tem coisas fantásticas. Né? Nós lutamos pela introdução da história da África. Né? Em 1995, ou então na jornada, no Encontro Nacional de Negros, pela Constituinte, nós colocamos essa proposta. Só que quando teve o primeiro encontro nacional organizado pelo Abdias Nascimento, tem lá a proposta de história do negro no currículo escolar. Tem lá na proposta do encontro cotas para negros no ensino. Então, quer dizer, é uma discussão que não começa com nós aqui. A gente pega uma coisa, às vezes por ignorância, a gente pega e toca, mas já havia algo anterior. A Frente Negra também trabalhava com a educação. Agora, qual é a diferença? É que o TEM vem mais ou menos para dizer do confronto. E o discurso do TEM é: a sociedade brasileira não é uma sociedade igualitária. A sociedade brasileira não dá espaço para o negro. Então, o TEM, ele vai tem um intelectual que eu li
agora um livro dele, o Flávio já deve ter lido, o Guerreiro Ramos, né? Guerreiro Ramos foi um intelectual que ele demonstra muita mágoa por ele ser negro e as pessoas não o respeitarem tanto, né, por ser negro. Mas o Guerreiro Ramos, ele acredita muito do seu espaço ao TEM e ao Abdias Nascimento. O TEM tem uma história que eu não vou colocar agora, até porque eu tenho 30 minutos e o tempo voa, mas tem um folclore que eu ainda não consegui confirmar, né? Mas uma vez eu estava numa roda de negrão, e eu gosto dessas rodas, daquela nego velho e tal, que você está conversando, e os caras falando as suas experiências, e um cara chegou para mim e falou assim: Batista, você sabia que o primeiro diretor do Fantástico era um negro e ele veio do TEM? E ele me deu o nome do cara, eu esqueci, que o cara entrava, o cara coordenava os trabalhos na Globo de sandália havaiana e tal. Mas nós temos aí a Ruth de Souza, que participou do TEM, tem uma Oneusa, não me lembro agora, que também participou do TEM. Muitos atores negros saíram do TEM e foram para o teatro, cinema e depois entraram na televisão. Então, o TEM tem essa coisa de dar essa visibilidade e politizar a questão do negro e fazer com que o negro deixasse de entender que a redenção dele dependeria dos brancos brasileiros reconhecer esse direito. Com a desmobilização do TEM, Abdias Nascimento continua. Aí ele tem toda uma trajetória. O Márcio Barbosa, que veio fazer uma palestra aqui em março, eu até depois me arrependi de ter convidado o Márcio para vir em março. Por quê? Porque eu acho que ele deveria estar aqui para falar do Abdias, porque o mestrado dele foi sobre Abdias. Eu poderia ter colocado uma outra pessoa para falar em março, porque eu fiquei com uma dificuldade absurda para encontrar alguém que falasse sobre Abdias. Convidei a esposa, a viúva dele. Infelizmente eu convidei em setembro e tem que convidar em janeiro, porque é centenário da morte do cara, e em novembro, mês negro, ninguém vai conseguir que a Elisa Lark entre em algum compromisso. Ela já tinha compromisso. E foi muito complicado descobrir alguém que tenha estudado o Abdias. O Márcio estudou bastante bem o Abdias. Eu não vou falar aqui uma análise nem antropológica nem sociológica do Abdias. Eu vou fazer uma fala agora como uma pessoa que teve uma convivência com Abdias e como militante do movimento negro, a gente trocou muitas experiências e a gente ficou sabendo muita coisa do Abdias. O Abdias ele é um militante do movimento negro que, na ditadura, ele vai para o alto exílio. E é muito interessante porque ele decide não ficar mais aqui. Ele até fazia um discurso de português não é minha língua, mas ele vai para os Estados Unidos, né? Falar inglês. Né? Poderia ter para a África mesmo, para falar algum idioma. Mas ele fica um bom tempo lá em Búfalo, né? Só que tá vendo? Desculpa, eu deveria ter preparado melhor para ser mais preciso na minha fala e eu com você. Mas por volta de 1974, por aí, tem um congresso, tem um festival de arte negra no Senegal. E o governo brasileiro o Brasil é convidado. E o Brasil manda uma delegação. E toda a delegação que o Brasil manda é branca. E quem comanda essa delegação é o Mourão. Você conhece o Mourão? Francisco Mourão. E aí o Abdias está nos Estados Unidos, ele tem essa informação, ele pega uma passagem, vai
para o Senegal. Isso, vai para o Senegal e arrebenta no Senegal. Essa é a prova de que o Brasil é um país racista. A maioria da população daquele país é negra e o Brasil vem para cá só com brancos, na África. Óbvio que foi uma coisa estúpida, né? E ele faz um ataque. É um livro que o genocídio do negro brasileiro, daqui surge esse livro, porque são todos os escritos que ele faz. Nesse momento, o Abdias entra ele desperta como uma liderança política, né? O Mourão ainda está vivo, né? Sim. Mourão até hoje, ele não suporta o Abdias Nascimento. O que o Abdias fez, eu acho que eu também faria. Ele chegou lá e detonou e não fez acordo nenhum. Mourão virou um racista para ele, acabou. O Mourão fica meio magoado e tal, mas o fato é, o Mourão, quando ele era professor da USP, poderia dar um toque na USP, fazer igual tá certo que o Mourão é branco, né? Mas o cara que escreveu, o Paulo Lins, que foi convidado para representar o Brasil numa mostra agora Hannover, na Alemanha. Na Alemanha, e ele pegou e falou, pô, não estou afim porque só tenho de branco. Quero mais negro na delegação. O Mourão poderia ter feito isso. O Mourão, ele foi conivente. Acabou. O Abdias faz essas denúncias. O movimento negro no Brasil começa nesse momento a assumir uma posição mais contestatória. Algumas pessoas do movimento começam a entrar na esquerda, começam a ser influenciados principalmente pelo movimento trotskista. O Abdias lá fora dizendo que o Brasil é racista. No Brasil também, paralelo a isso, acontece um evento em São Paulo que é seminal. Tinha um troféu em São Paulo chamado Bonequinha do Café. Então o que era o Bonequinha do Café? Você escolhia a negra mais bonita de São Paulo, vamos supor que da cidade de São Paulo, que já era muita coisa. E aí eles chamavam presidente, presidente do Brasil, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, juiz, deputado e tal. E no Lago do Paissandu, quem conhecer o Flávio era uma porcaria, o Lago do Paissandu, né? Não cabe ninguém. Mas eles têm lá o monumento da Mãe Preta. Eles chegavam no monumento da Mãe Preta e entregavam no palanque esse troféu, chamava Bonequinha do Café, aqueles brancos todos de autoridade, e você entregava. Aí, um belo dia, em 76, o movimento negro abre uma faixa, assim, na frente do público: o Brasil é racista, dando um constrangimento absurdo em todo mundo, né? E aquela coisa, o pessoal começou a distribuir panfleto para a população e tudo acontecendo. E se vocês imaginarem que isso está acontecendo debaixo de uma ditadura, foi um negócio meio de maluco. E eles foram mais ousados ainda. Um colega, parece que foi o Hamilton Cardoso, ele sobe no palanque e dá para a pessoa que era responsável, o Penteado, o documento e fala: você tem que ler. Um documento radical, Brasil é racista. E o Penteado, esse Penteado, o Penteado é o filho, mas o pai, eu estou esquecendo o nome do pai dele, mas ele é Penteado. Suando, tremendo, e a população exigindo, leia, ele lê esse documento. Né? O que estava acontecendo? O troféu Bonequinha do Café sai da rua, tenta se manter na Câmara Municipal e é acabada, né? E termina. Nesse processo acontecem 3 fatos muito importantes em São Paulo. 3 alunos, 3 atletas negros do Tietê, que é um clube que felizmente fechou, é um clube racista, e antes de fechar, perdeu uma parte dele para a Universidade Palmares, e para terminar, o fim de tudo foi ele virar embora eu concorde com algumas pessoas que não deveriam ter feito isso, deveriam transformar-se em outra coisa, mas fecharam lá, tamparam as piscinas, né? E virou um parque
público. Inaugurado e a primeira... com o Public Enemy. Inaugurado com o Public Enemy. Isso, o primeiro grupo a inaugurar é o Public Enemy dos Estados Unidos, e a negrada vai lá. Quer dizer, eu adorei, entendeu? Falei, pô, acabou, é o fim. Por quê? Porque três atletas que treinavam não, foi um pouco mais. Treinavam no Tietê, eles são barrados de entrar pela porta da frente. E não bastasse isso, 2 ou 3 dias depois, algumas pessoas, uns moleques, vamos dizer que era um moleque naquela época, uns 20 anos por aí, saem de um baile meio alegre e tal, curtindo, e eles veem um carro de feira, o cara vendendo laranja, eles pegam e invadem o carro, sobem no carro do cara e roubam uma laranja e ficam saindo, chupando a laranja e tirando o sarro do cara. O cara era amigo do delegado, o delegado foi lá, prendeu o Robson Silveira da Luz, torturou o fulano e o cara morreu na delegacia sob tortura. Né? E tem mais uma coisa que eu estou me esquecendo agora. O movimento negro decide, né, tinha um grupo que se organizava, decidiu ir para a rua para mostrar que o Brasil era racista, e eles lançam um movimento que foi Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Eles vão para a rua no dia 7 de julho, e quando eles saem para fazer o protesto, quem estava acabando de chegar no Brasil era o Abdias Nascimento. E o Abdias é chamado, e ele fica sendo o símbolo da luta do movimento negro unificado. E ele tem uma importância, porque quem foi lançado foi o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Quando eles saem da rua e vão fazer uma reunião de avaliação, o Abdias faz um discurso e diz para eles: não tem que ser movimento contra a discriminação racial, tem que ser movimento negro contra a discriminação racial. A luta do negro é dos negros, os brancos não tem que estar à frente, nem participar. Ele fez um discurso radical. Aí o pessoal decide que tem que ser movimento negro unificado contra a discriminação racial. E o que significou isso? Isso significou um cisma que o TEM não tinha feito ainda. O TEM fazia discurso denunciando o negro, mas ele tinha aliados brancos, Florestan Fernandes, até o Arthur Ramos, que era médico, e tinham vários brancos que apoiavam o TEM. O movimento negro, ele até recebe muito apoio do Florestan, mas Florestan era muito citado, mas pouco convidado para as reuniões e tal. O negócio era muito radical. O Abdias, ele é responsável por isso no seguinte sentido: ele traz o discurso dos Estados Unidos, o discurso radical, e ele vem e ele é um rastilho de pólvora. Eu me lembro de um amigo que adorava o Abdias, adorava. Ele é Abdias na terra, Deus no céu. Então, e aí eu falei: você gosta do Abdias? Eu adoro, eu posso te apresentar. Meu Deus, eu quero ser o Abdias, mãe. E aí eu falei: então você vai te apresentar, tal, porque ele não acreditava. Aí o Abdias lançou um livro, né? E o que ele mais adorava no Abdias era o radicalismo do Abdias, né? Ele contra a miscigenação, contra o casamento interracial, contra a branca, um discurso extremamente forte e tal. E aí, quando o Abdias subiu numa cadeira para fazer um discurso para a gente, e a mulher dele ficou do lado dele tirando foto da gente. Então vocês imaginam a cena, entendeu? Está todo mundo ali, só está o Abdias aqui falando para nós, lá que estava no lançamento do livro, e a esposa dele tirando foto. Aí eu peguei e falei: você não quer conhecer a esposa dele? Quer? A esposa dele está ao lado dele. Não tem ninguém ao lado dele, Batista. Eu falei: tem. A esposa dele. Ele falou assim: não, a esposa dele não está lá. A esposa dele está lá tirando foto da gente. Não tem. Eu falei: a esposa dele está lá. Resultado: o cara queria queimar todos os livros do Abdias. O cara foi embora, não queria mais falar com o Abdias e tal, por conta dessa coisa que o Abdias nunca explicou. Né? Ele era extremamente contra a miscigenação brasileira, entre negros e brancos, ele era radical, e ele casou com a elite.